Muito bem, queridos irmãos, amigo, eu vos saúdo a todos na paz do Senhor. Quero aqui convidar algumas pessoas para participar da nossa live, se caso desejarem. Em nome de Jesus, a gente vai convidando aqui algumas pessoas, até porque eu estou iniciando agora, não houve nem um aviso, sempre gosto de avisar, mas desde manhã, aqui no meu coração, estava querendo fazer esta live, certo? Eu vou aqui convidar algumas pessoas que desejarem. Não vou convidar todos porque eu tenho mais de 1.000 pessoas no Face. Não tem como eu convidar tudo. Mas vou aqui devagarzinho convidar algumas pessoas e interessar nos ouvir, tá certo? Glória a Deus, deixa eu ver. Pronto, muito bem. Já tem alguém aí, acredito que seja nosso amigo Arnaud, nosso irmão Arnaud. Irmão Arnaud, é ele mesmo. Arnaud, Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, em nome de Jesus, viu? Deus continue assim, que você possa ser mais esclarecido, né? Voltar a nos ajudar na obra, trabalhar para o Senhor. Eu sei que você é um grande conhecedor da palavra, tem um entendimento disso a seu respeito, mas Deus está contando com você, né? Eu não digo isso para agradar ninguém, porque eu sempre gosto de dizer, quando eu prego o evangelho, eu não prego o evangelho para ferir, mas também não prego para agradar, porque aí não seria evangelho, seria o meu sentimento. Mas a gente tem que pregar o verdadeiro evangelho, né? O verdadeiro evangelho é isso, né? Que o amor de Deus tem direção para alcançar o nosso coração, né? Aí só depende de nós, né? O ser humano. Então Deus, ele conta conosco. Deus não precisa de nós, mas conta conosco, né? E aí, quando a gente se ausenta do chamado de Deus, aí a gente começa, diante de Deus, né, se complicar, né? Se Deus nos chama para tais fins, não obedecemos, a gente fica complicada a nossa situação, né? Se tornamos uma pessoa desobediente, né? É a mesma coisa, nós como pai de família, nós sabemos disso. Quando a gente diz, meu filho, vem cá, que ele não dá ouvido a gente, o que é que a gente considera? Considera ele como um menino desobediente. E se ele insistir na desobediência, aí muitas vezes a gente é necessário entrar com um tipo de disciplina que não queríamos que chegasse a tal ponto. Com Deus não é diferente, né? Então eu digo isso, né? A todos aqueles que estão afastados, não estão desviados, estão afastados, né? Afastado, parado na obra, né? E Deus, né, é Deus de reconciliação com o ser humano. Isso aqui é amor. Então, nesta manhã, eu quero ler um texto aqui muito importante. Desde manhã que veio o desejo de fazer essa live. E vindo o desejo de fazer essa live, e eu estava observando uma pergunta feita a um pastor, como era que o crente, quando ele pecasse, ele pediria perdão a Deus e pronto, estava tranquilo. Mas eu quero relatar uma coisa aqui muito importante aqui no texto aqui da Bíblia, para nós tentarmos entendermos alguma coisa e passar para aqueles que desejam nos ouvir, que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios,
prestemos atenção que é muito importante, né? Talvez a visão não esteja tão boa aí, mas acredito que a fala deve estar. Eu quero aqui falar de uma coisa muito importante hoje, e nós sabemos uma diferença, o que é uma disciplina à luz da Bíblia, e é uma exclusão. E aí, qualquer pessoa pode olhar na Bíblia, observar se eu estou com o entendimento errado, ou se realmente o meu entendimento está estruturado pela palavra. Então, é muito importante que as pessoas, a nos ouvir, fiquem à vontade, examine a Bíblia. Você tem de não concordar. Você pode até dizer, eu acho que o irmão está entendendo errado. Fique à vontade, né? Mas tire as suas conclusões ouvindo a palavra. Eu quero ler aqui um texto muito importante que Paulo fala no capítulo 5, versículo 1 a seguir de 1 aos Coríntios. Ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade de tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo ainda vós ensoberbecido, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda, que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se tivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos, vós e o meu espírito, com o poder de Jesus no Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Veja que coisa interessante, né, irmão? Observe aqui, meus queridos irmãos, queridos amigos, uma coisa muito interessante. Eu ouvindo hoje pela manhã um pastor perguntando a outro pastor, quando o crente peca, ele deve pedir perdão só a Deus? Né? Pergunta muito interessante. Né? Todo pecado, irmãos, é contra Deus. Isso aqui não se questiona, isso aqui não, jamais pode haver nenhuma dúvida sobre isso. Todo pecado, seja ele qual for, é contra Deus. Por quê? Porque todos os preceitos, ensinamentos, estatutos, juízos, vêm de Deus. Então tudo aquilo que transgride as ordenanças divinas é pecado. Todos eles. Todos eles. A gente precisa entender isso urgentemente. Já ouvi pessoas dizer assim, quem perdoa é Deus, só tem Ele. Mas aí nós vamos entrar num mérito muito, muito importante dos ensinamentos de Cristo. Porque muitas vezes nós queremos passar por cima dos ensinamentos, dos estatutos de Cristo. E aí, os ensinamentos, estatutos, regras, dependendo da ocasião, ela se torna até um poder moderador, para que a gente, né, não use de oportunidade. Que é o que mais nós vivenciamos hoje, é o uso de oportunidade. Dentro da igreja, fora da igreja, é o que mais temos. Cada um que estude a Bíblia, que se examine, que pregue, que viva, seja lá quem for. Nós precisamos entender isso. Os oportunistas estão aí. E quando eu falo de oportunista, não estou falando de um sexo só. Estou falando no contexto geral da humanidade. Os oportunistas estão aí. Então, quando nós não respeitamos os preceitos divinos e estamos achando que eu pequei contra Deus e pronto, vou lá, peço perdão a Ele, tá tranquilo, pronto, tudo bem. Só quem perdoa é Deus. Agora,
existe ensinamento por Cristo que tem pecados que para Deus perdoar é preciso você confessar. Isso não sou eu que estou inventando, é a Bíblia. A não ser que eu esteja entendendo diferente. Se eu estiver entendendo diferente, o erro é meu, não da Bíblia. Mas vamos lá que os textos nos ajudam a entender, né? O contexto, juntamente com o texto, nos ajuda a entender. E aí, nós vemos uma situação que acontecida nos tempos de Paulo, na igreja, na cidade de Coríntios. Coríntios, historicamente, era uma cidade, né, vulgar, imoral. Então, tinha mais facilidade ainda dos fracos crentes entrar nessa onda. Porque o certo é para nós ser influenciadores, mas somos mais influenciados do que influenciadores, né? Não é à toa que no mundo que nós estamos vivendo, nós estamos trazendo muita coisa para dentro de nós que é para influenciar as pessoas. Só que o evangelho, ele não é influência, ele é poder de Deus. E a gente confunde muito isso. E aí quando nós começamos a conversar com esse tipo de pessoas, né, sobre isso, que o evangelho é assim, aí começa a entrar na vida sentimental. Não, que não sei o quê. Bom, se eu fosse Deus, meus sentimentos, se os meus sentimentos forem mais convenientes do que o que Deus ensinou, então eu estou me enganando sobre a pessoa de Deus. Desculpem. O meu sentimento não pode superar, nem igualar, ainda mais superar. Irmã Rosa, Pai do Senhor, irmã Rosa, Deus abençoe. Superar os preceitos divinos. Quando essas pessoas, pode observar, quando a gente puxa pela Bíblia, que essas pessoas não têm Bíblia para mostrar, aí eles começam a entrar no sentimento, naquele amor, aquele amor que não é amor, né? Não tem nada a ver com amor. Mas se diz que amor é um sentimento que qualquer um tem. Mas não consegue mostrar na Bíblia. Não consegue, né? E aí eu sempre tenho dito, para os que creem verdadeiramente, a Bíblia é uma regra de fé. Para os que creem. Respeito os que não creem. Eu estou falando para os que creem. Certo? Então, eu creio na Bíblia. Todo crente, realmente, que deseja morar no céu, ele crê na Bíblia. E aí, Paulo, não estando em Coríntios, mas foi sabedor. Só não estou conhecendo essa foto aí, dessa pessoa que postou agora, né? Mas Paulo foi sabedor que houve um caso muito grave na igreja. Que caso é esse? Paulo soube que um rapaz estava possuindo a mulher do seu pai. Ou seja, o pai desse rapaz, não sei se era viúvo ou que tinha deixado a mulher, não sei. A Bíblia não revela. Tá certo? Mas, né? O que acontece? Esse homem casou, né, com outra mulher. Não sei, não sabemos o motivo, repito, se era viúva ou se não, ela deixou ele deixou ela. A Bíblia não revela. Só diz que era a madrasta desse rapaz. E ele a possuía por mulher. Chegando esse assunto aos ouvidos de Paulo, Paulo fica indignado. E chega a dizer que nem entre aqueles que não eram cristãos, né? Nem entre os pagãos ou gentios, como você queira entender, né? Gentios e pagãos são a mesma coisa. O que é gentios? São pessoas que não estão dentro da promessa. Só entram dentro da promessa através de Jesus. Aqueles que estão fora de Jesus são pagãos, são aqueles que estão fora da promessa. Então, uma coisa muito interessante. Paulo chega, então, a dizer, isso aí quer deixar bem claro que não é uma doutrina, foi uma decisão de Paulo, mas ao mesmo tempo, né, em partes eu vejo assim, vamos ver se eu consigo explicar, em outra não. De excluir da igreja, Paulo explica de uma forma muito clara
o que é exclusão e o que é disciplina. Mas Paulo usa um termo muito forte que eu, particularmente, desculpa, vejo que é uma decisão de Paulo, uma decisão pessoal dele, uma interpretação pessoal dele. Paulo chega a escrever essa carta para Coríntios e disse: estou sabendo aí o que está acontecendo na igreja de Corinto, vocês estão aceitando isso aí. O cabra, não é? Usando a nossa linguagem nordestina, o cabra usando a mulher do seu pai, e vocês nada fazem. O meu espírito se una com o de vocês, mesmo eu ausente, e autorize que vocês entreguem. Isso foi uma fala de Paulo. Isso não é uma doutrina, é uma fala de Paulo. Entregue essa alma dele, entregue o corpo dele ao diabo. Paulo estava tão revoltado que chegou a se expressar de uma forma tão forte. Não sei se por revelação ou por revolta. Não sei. Mas ele usa o nome de Jesus, ele se expressa lá de uma forma, né, assustadora. Essa é a verdade. Entregue a sua alma, entregue o corpo dele a Satanás para que a alma seja salva no dia do Senhor. Claro que aqui há um estudo mais profundo, que aí isso não é doutrina para se usar na igreja, de entregar a alma, o corpo de ninguém ao inferno. Não, isso não é doutrina. Foi uma decisão particular de Paulo. Certo? Foi um tipo de exclusão, porque a exclusão é necessária, quando for preciso. Hoje nós vamos relembrar aqui, que eu já falei até sobre isso, o que é exclusão e o que é disciplina. São duas coisas totalmente diferentes. Dentro do contexto bíblico, dentro do conceito humano eu vou respeitar. Agora eu estou falando dentro do contexto bíblico. Né? E vamos entender, né, hoje, né, se nós devemos pedir perdão só a Deus. É verdade. Porque, repito, todo pecado é contra Deus, seja ele qual for. E aí, meus irmãos, Paulo chega a usar esse método muito forte, essa expressão muito forte, né? Ele chega, né, uma coisa muito forte. Pai Senhor, meu pastor Evangelho, Deus abençoe, meu irmão. Então Paulo, né, ele revoltado com essa atitude, que ele disse que nem no meio dos incrédulos, dos gentios, dos pagãos, viu tal atitude. Porque Paulo, o que é que Paulo estava querendo mostrar? Como é que o cara é conhecedor da verdade? Como Paulo faz um negócio pior do que uma pessoa que não é crente, usando a mãe do próprio pai, cometendo um pecado gravíssimo, que é chamado de incesto. Terrível. E eu quero puxar para os nossos dias atuais. Né? Ouvindo hoje um diálogo desse pastor, eu achei interessante. Me veio, né? Claro que a gente vai assistindo essas coisas no nosso meio e a gente vai vendo que as coisas não é de acordo tanto com a palavra. E eu, irmão, sou aquela pessoa, irmão Miguel Cirillo, muito obrigado, meu irmão, a paz do Senhor. E eu sou aquela pessoa que eu não levo nada para o lado pessoal. Mas se eu tenho a Bíblia como regra de fé, eu não abro mão. Né? Com muito respeito ao meu pai, que já partiu para a eternidade, mas podia ser meu pai. A Bíblia estando certa, eu não abro mão. Digo convictamente, eu não abro mão, para quem quer que seja. Não importa se eu seja desprezado, não importa se eu seja odiado, não tem importância. A Bíblia não tem mandamento na Bíblia para eu ser amado, tem mandamento na Bíblia para eu amar. É o único mandamento que eu achei. Em canto nenhum Jesus disse, vocês têm que ser amados. Não, Jesus disse, eu porém vos digo, amai-vos até os vossos inimigos. Imagina nossos irmãos. E muitas vezes a gente está dentro da igreja preocupado para ser amado. Essa é a realidade. E é uma coisa muito interessante. Só abrindo um parênteses aqui, depois eu retorno para a mensagem. Abrindo um parênteses. Que às vezes nós somos mais perseguidos por contrariar coisas humanas do que mesmo nós ser perseguidos quando pecamos contra Deus. Que na realidade nós não devemos ser perseguidos
por coisa nenhuma dentro da igreja. Mas às vezes nós somos perseguidos dentro da igreja por contrariar coisas do homem. Somos perseguidos. E às vezes nós vivemos no pecado e não existe nenhuma providência. Mas se nós contrariar doutrinas humanas, conceitos humanos, preceitos humanos, aí nós somos perseguidos, né? Somos tidos como rebeldes. É assim que se usa entre os homens, Entre Deus, não. Deus pune pecado. Deus pune pecado. Né? E aí as pessoas, muitas vezes, nós se achamos o nosso nome melhor do que o de Deus. O de Deus pode ser em vão. O meu não. Se alguém me contrariar, se alguém não concordar comigo, eu deixo ele de lado. Fique de lado aí. Né? É mais ou menos assim que funciona. Mas, quando a gente peca contra Deus, temos que ajudar, temos que... É impressionante. E é evidente que temos que ajudar. Né? Eu não sou nenhuma criança para não entender isso. Seja quem for, precisa da nossa ajuda. Seja quem esteja caído, precisa da nossa ajuda. Porque se eu cair, eu também preciso da ajuda. Mas o que eu quero aqui diferenciar é isso. Quando muitas vezes somos perseguidos entre nós, porque nós não concordamos, porque não tem Bíblia para mostrar. E às vezes discordamos, né? Que é a mesma coisa de não concordar, né? E vemos que não está à luz da Bíblia. Não serve. Né? Às vezes somos até escanteados, né? A gente vive nesse evangelho debaixo do sangue de Jesus há quase 30 anos, a gente passa por essas experiências. Faz parte da caminhada. Mas às vezes, se vivemos no pecado, como não é contra mim, eu vou ajudar, eu vou honrar. Mas quando é contra a gente, né, fica trombudo, a gente fica insatisfeito. É mais ou menos assim. Sabendo muitas vezes que nós estamos errados, mas nós não queremos ceder. De jeito nenhum. Então, fechando agora esse parênteses sobre a honra do nome, certo? Concluindo aqui, eu quero dizer, muitas vezes, nós queremos mais que o nosso nome seja honrado do que o de Deus. O nome de Deus é importante até enquanto o meu não aparece. É assim que se usa. Essa é a verdade. Né? Mas, retornando para a disciplina e a exclusão. Existem dois tipos de coisa muito importantes na igreja que, em último caso, é preciso se usar. Chama de disciplina e exclusão. Eu não concordo, porque não é doutrina, de se orar entregando alguém para o diabo. Deus me livre. Não concordo com isso. Isso foi uma decisão pessoal de Paulo. Isso não é doutrina. É uma decisão pessoal de Paulo. Foi ele que decidiu entrar com esse tipo de ação contra o cara que cometeu o incesto. Certo? Mas, biblicamente, existe a disciplina e a exclusão, que é muito diferente, que é muito confundido entre a igreja. Eu estou falando à luz da Bíblia. Preceitos humanos, eu já disse, eu não concordo, mas respeito. Mas não concordo. Aquilo que está fora da Bíblia, eu tenho que respeitar, porém não concordo. Né? E o que acontece? O que é uma disciplina? Uma disciplina à luz da Bíblia, não é? É quando há um conceito de escândalo envolvendo a igreja. Quando um membro, ou um grupo, depende, ou um grupo de pessoas, ou um casal, depende, né? Ele chegou a cometer algo que escandalizou a igreja. Ele fez, essa pessoa fez, mas não faz mais. Ela precisa ser disciplinado, e precisa ser comunicado à igreja. Não sendo comunicado, não existe disciplina. Porque não existe pecado para grupos na igreja. Se pecou contra a igreja, é contra a igreja.
Alguém pode não concordar comigo, eu respeito, pode ficar, não sei se fica com raiva. Eu sou totalmente contra isso, porque não tem na Bíblia. A gente deve ter muito cuidado com decisões humanas. Eu sou totalmente contra. Disciplina, a igreja precisa ser sabedora de uma disciplina ou de uma exclusão, quando, na última instância, for necessário. A disciplina, né, que trouxe pecado contra a igreja, e aí você diz, mas Renildo, todo pecado é contra Deus. Quando se peca contra a igreja, é contra Deus. Quando se peca contra o seu próximo, é contra a igreja. Não faz diferença. A disciplina para a igreja é para pôr ordem. Pôr ordem. Para pôr ordem. Por respeito à igreja. A ética moral da igreja. Os cumprimentos bíblicos, né, dentro da igreja. Disciplina, desde o início da minha fé e olhando à luz da Bíblia, eu entendo assim, né? Precisa, para quê, irmã Genildo? Para que essa pessoa, no dia que ela for pedir perdão, ela possa ser perdoada pela igreja. Não existe esse negócio de pedir o perdão sem ninguém saber quem foi. E vou estar pedindo perdão de quê? Que eu não sei. Eu já tive de pedir perdão às pessoas, porque às vezes eu não estava gostando de algumas atitudes que eu entendia que era errado. Irmão, mas perdoar o senhor de quê? Aí eu tinha que confessar. Eu estou pedindo perdão porque eu não gostei daquilo. Eu tenho que dizer. E muitas vezes dentro da igreja existe disciplina que ninguém... Né? Eu estou falando de um contexto geral, irmão. Existe disciplina que ninguém nem sabe o que é que está acontecendo. E no dia lá, o irmão quer pedir perdão. De quê, irmão? A igreja fica de quê? Se a igreja não é permitido a saber de que o irmão está pedindo perdão, não necessita disciplina. Não necessita disciplina, porque essa disciplina não é bíblica. Não é bíblica. E aí começa-se a trazer problemas. Abre-se um abismo, vai chamando outro abismo. Outro abismo. No Antigo Testamento, que não é o caso de hoje, na Antiga Aliança, quando os homens pecavam contra Deus, eles eram, ou contra a congregação, eles eram exterminados. Era a lei que dizia. Eles eram perdoados por Deus, mas se eles se arrependessem, mas a lei teria que ser cumprido. Nem todos que foram exterminados debaixo da lei foram condenados para o inferno. E eu quero citar um exemplo aqui muito interessante. Acho que é o capítulo 7 de Josué. Quando Acã, ele peca, quando Deus disse, olha, Moisés, desculpe, Josué, quando invadir a cidade lá de Jericó, não pegue nada de lá, porque tudo da cidade é maldito. Quem pegar, morrerá. E Acã pegou uma capa lá e uma cunha de ouro, achou bonito, trouxe para ele e escondeu. Quando Josué sai à batalha contra a cidade de Ai, Israel é ferido por causa do pecado de Acã. E aí Josué consulta Deus, Senhor, por quê? A Deus, tem pecado entre vós, no meio de ti há pecado. O que a Bíblia diz? E Josué ficou lançando sorte, provavelmente usando, se entende, Urim e Turim, que eram duas pedras que Deus criou como forma de responder ao povo. E lá, Josué chegou o bendito culpado, Acã e sua família. E ele confessou o pecado. Josué disse, rapaz, dê glória a Deus. Ele se arrependeu. Foi arrependido. Foi perdoado por Deus. Mas a lei mosaica teria que ser cumprida. Infelizmente, eles perderam as suas vidas mais cedo, foram apedrejados. Era a lei que dizia. Foram apedrejados. Certo, irmãos? Foram apedrejados. Então, mas eles foram salvos. Meu amigo Maxwell Tavares, né? Conhecido carinhosamente como nosso amigo Badim. Deus te abençoe a sua vida, meu amigo, viu? Lembrança aí ao povo de Viçosa aí, viu? Deus abençoe. Então nós temos que compreender isso aí. Disciplina, ou, à luz da Bíblia, ou a igreja
precisa saber a causa da disciplina? Se há pecado contra a igreja, tem que disciplinar a igreja sabendo. O que não pode acontecer quando há disciplina dentro da igreja é crente sair falando do irmão que foi disciplinado nas calçadas, nas esquinas. Aí esse crente, ou esses crentes, se porventura chegar a relatar o motivo da disciplina do irmão nas calçadas, ele também está pecando porque ele está causando escândalo. Aquilo que é resolvido entre família é entre família. Eu já disse aqui uma vez e vou repetir, né? Tem, não digo com todos, né? Algumas poucas pessoas fica registrando aí nas redes sociais, né? Nome de fulano que escandalizou, nome de ciclano que escandalizou. Irmãos, isso é pecado. Não, mas foi verdade. Por mais verdade. Meu amigo Wilson, um abraço aí, meu amigo. A irmã Odinei Xavier, Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe. Então, o que é que nós temos que entender? Né? Essas pessoas que saem, que divulgam erros dos nossos irmãos para incrédulo em rede social, irmão, isso é pecado. E às vezes, não, irmão, a gente tem que ser sincero, mas não tem coragem de publicar nas redes sociais sobre a sua família, onde tem na sua família, devia publicar. Coisas de família, erros de família, a gente não apoia, mas a gente não pode estar divulgando diante do mundo. Por quê? Citando nome de pessoas, né? Citando nome de pessoas, fulano de tal errou, pastor tal errou, irmão fez isso. Irmão, isso não traz nenhuma edificação para nós. O motivo da disciplina não é para se divulgar no mundo, nada não. É por respeito à conduta da igreja, pelo menos ser participante do corpo de Cristo. Isso sim, por respeito à igreja, por respeito aos ensinamentos da palavra. Uma disciplina é para corrigir, é para que traga temor aos outros. Não, irmão, mas você sabe, nós estamos vivendo num tempo que as pessoas, né, vai divulgar, pode dar parte. Não, irmão, se pode dar parte, nós temos que saber que todo pecado tem as suas consequências. Se vai dar parte ou não, já não é crente. Mais um motivo. Já não é coisa de cristão. Agora, o que se tem que ser resolvido na igreja é que não é o pecador que tem que ser denunciado. É o pecado que tem que ser denunciado. Não é o pecador. Não é aquele que falhou. É por amor a ele. Porque muitas vezes as coisas ficam embutidas e a igreja não lhe perdoa. A igreja não me perdoa porque eu fui embutido. Eu vou perdoar de quê, irmão? Eu não perdoo, irmão. Em igreja, eu não perdoo quem não confessa pecado. Eu não perdoo. Mas também não tenho raiva, porque para mim ele não pecou. Eu não estou sabendo o que foi não estou sabendo o que ele fez, eu vou perdoar ele de quê? Se eu não sei o que ele fez, o que ela fez. Tem pessoas que não entendem isso, só entendem, irmão, mas é muito feio. Sim, mas você não sabe você não sabe, eu não sei que o pecado nos constrange. Nós não sabemos disso. Nós não sabemos que todo mal nos faz mal, não é? Todo mal nos faz mal. Por trás do mal que praticamos, vem diversos maus. Nós não sabemos disso. Deus usou isso desde o Antigo Testamento, né? Que o pecado precisava ser retirado do meio do povo. Isso não quer dizer que acaba o pecado. Mas o pecado está sendo combatido. Não é o pecador, não é o irmão que pisou o pé fora, que ele está sendo combatido, não. Muito pelo contrário, ele está sendo amparado. O que nós estamos vivendo é pessoas que estão levando a vida para um lado sentimental, que o sentimento parece que é mais forte do que a palavra, que é mais verdade do que a palavra. Isso é muito perigoso, meu irmão. E muitas vezes o mal fica adentrando. É um abismo chamando o outro. E a gente não quebra os olhos, não aceita, não, mas é assim. Bom, é o que a Bíblia diz. Que alguém nos prove o contrário, pelo amor de Deus. Mas é assim. Disciplina é justamente para corrigir o erro, para que a pessoa entenda. E o que é a exclusão? A exclusão tem diferença. A exclusão é quando o indivíduo
a indivíduo, a pessoa, ele não quer deixar o pecado. É crente, está dentro da igreja, mas não quer abandonar o pecado de jeito nenhum. E aí se você tiver dúvida, corra lá para o Evangelho que Mateus escreveu, o Evangelho de Cristo, a partir do capítulo 18. Jesus cita um pecado como exemplo, mas tem diversos. Todo pecado que condena é pecado. Aquele que não perdoa seu irmão. Aquele que não perdoa. Como é que não perdoa? Aquele que confessou. A Bíblia diz que aquele que confessa o pecado, ele vai lá e diz, olha, irmão, eu não gostei, eu tô com raiva de você, tal. E o irmão, a gente discutiu e ele não quer perdoar. O irmão confessou o pecado, ele não quer perdoar. Aí Jesus diz, chama as duas testemunhas. Certo? Chama as duas testemunhas. Se as testemunhas, ele não atender testemunha, ele leva à igreja. Ou seja, abrange toda a igreja, ao ministério, ao pastor, tudo. Se ele não perdoar o irmão diante da igreja, pode considerar ele como um incrédulo. Ele tá excluído da igreja. Ou seja, quem é crente e não quer abandonar o pecado, irmãos, ele tem que ser excluído da igreja. Infelizmente. Só não vou dizer que entrega o diabo. Isso aí eu não uso esse termo de Paulo. Mas ele precisa ser excluído para que o pecado seja excluído da igreja. Se um dia ele retornar, as portas estarão abertas. Os braços de Deus estão abertos e as portas e os braços da igreja também devem estar abertos para essa pessoa arrependida, seja lá quem for. Agora, o que não pode, de jeito nenhum, é fazer que nada está acontecendo. E muitas vezes se usa as coisas, não é? Por exemplo, pecados ocultos, não que ninguém pode saber. Não, irmãos. Pode não gostar de mim quem quiser. Mas se conseguir me mostrar na Bíblia, aí eu me rendo. Pecado para ser perdoado tem que ser confessado. Eu não perdoo quem não confessa. Não perdoo. Por que você não perdoa? Porque ninguém pecou contra mim. Eu só perdoo, né? É para eu perdoar quem peca contra mim. Não adianta alguém vir me pedir perdão, mas me perdoe. De quê, meu irmão? Não, pode dizer, irmão, porque naquele dia e tal, o senhor disse isso comigo. Ô, meu irmão, me perdoe. Irmão, não gostei daquela tudo. Me perdoe, irmão. Eu tenho que saber por que eu estou pedindo perdão. Se você não confessar para mim o seu pecado, eu não tenho como lhe perdoar, porque eu não sei o que foi que você pecou contra mim. Na igreja não é diferente. Estamos vivenciando esses dias. Fulano quer pedir perdão. De quê? Não, tá simplesmente. De quê? Não sei. Tá. Pelo amor de Deus, irmão. Que respeito é esse que nós temos? A igreja que nós entendemos metaforicamente que é a noiva do Senhor. Eu não concordo. E não concordo porque a Bíblia não me dá espaço para concordar. E isso não é questão de sabedoria, não, que todo crente sabe disso. É certo os novos convertidos que vão se ingressando no nosso meio. Mas os que já são antigos na fé sabem muito bem disso. Estou falando dos antigos na fé. Que negócio é esse? E vai. E quando cuida, pai, seu irmão Josimar, Dionísio, Deus abençoe, irmão Adenilton Melo, Deus abençoe, a paz do Senhor, meu irmão. É isso que nós temos que compreender. Pecado só é perdoado confessado. Se não confessar, não, se não for para confessar, não peça perdão, que ninguém sabe de que é que está lhe perdoando. Se não for para eu confessar, eu já cheguei para pedir perdão a uma pessoa, fulano, me perdoe, não é? Irmão, perdoar você de quê? Olha aí a coisa como é. E tá certo. Perdoar de quê? Eu tenho que saber porque eu tô perdoando você. Que é pra ver se eu não erro mais naquilo, né? Não, porque por causa disso, eu não gostei disso, eu falei isso, tal. Pronto. Me arrependi, cheguei, pedi. Mas, a não ser, irmão, essa conversinha, se resolve as coisas às escondidas, gente, tem alma em jogo. Tem alma em jogo. As almas dessas pessoas, como ficam diante de Deus? A nossa questão, nós não podemos estar interessados em pecado de ninguém, não. Não é isso não deve ser isso, não é isso o meu intuito e não deve ser o intuito de ninguém. Nós temos que estar
direcionado para que sirva de exemplo e que o irmão se sinta perdoado. Perdoado. Muitas vezes não se pede perdão, não se confessa, né? Eu estou falando no contexto geral, tá, irmão? Não se confessa na igreja, nem pede perdão, mas lá o irmão pediu, desculpa, não se confessa na igreja, mas até pediu perdão, tá aí, peça perdão, pronto. Mas a consciência fica doendo. Por quê? Porque não confessou. Não confessou, essa é a realidade. Não, mas eu confessei o pastor, eu confessei não sei a quem. Você não pecou contra o pastor. Você não pecou somente contra a irmã. Você pecou contra a igreja. Você precisa perdoar, precisa confessar para a igreja. Se você pecou só contra mim, é só entrar em você. É outra coisa. É a igreja. Gente, as pessoas precisam compreender, em nome de Jesus, que a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. Nós temos que, se nós não compreender isso aí, irmãos, fica difícil. E o que eu fico mais triste é que as pessoas que mais sabem disso ignoram isso, acolhem como se isso seja comum, né? E muitas vezes, irmãos, aos poucos, o mal vai ganhando liberdade na nossa vida. O mal é o pecado. Essa é a realidade. Pecado não deve ser... O nosso intuito não é confessar pecado para envergonhar ninguém. Por si a gente já se constrói. Porque quando a gente termina de pecar, faz um pecado escandaloso, a gente já sai arrasado, destruído por dentro. Só Jesus para restaurar. Mas infelizmente ele nos traz constrangimento, mas temos que confessar. É quem confessa e deixa. Muitas pessoas, irmão, não me leve a mal, mas muitos no nosso meio, vai ser a irmã Maria Madalena, vai chegar na eternidade, vai perder o céu, porque não confessam pecado. Não confessam pecado. Houve aqueles ajeitadinhos aí, para não haver escândalo, né? Quer dizer, todo mundo sabe por fora, mas não pode conversar nada, porque não foi confessado, né? Mas muita gente sabe por fora, mas não foi confessado. Vamos ficar só entre nós aqui, perdoa, pede perdão depois e pronto. Meu irmão, e sua alma? A minha alma, como é que fica? Por que a gente não pensa nisso? Por que a gente só pensa em ter o nariz em pé? Não, irmão, tem que ter cuidado para a justiça. Eu tenho um ponto de vista. Não vou dizer que é bíblico. Isso é um ponto de vista meu que não é obrigado a ser acatado. Eu tenho esse ponto de vista. E se eu for, é um ponto de vista meu, não é obrigado ninguém a acatar, não. Isso não está na Bíblia, não. É o seguinte, eu penso o seguinte, se vai conversar com o crente que veio me procurar, e eu sou o que tem o poder de tomar a decisão, né? Permitido por Deus. Olha, irmão, eu fiz isso aqui, mas a primeira pergunta que eu faço a ele, já que hoje tem crente que quando é disciplinado, que diz a igreja, ele vai estar na justiça. Isso aí eu sei que tem. Mas a gente tem que ter regra para conversar. Quando chegar, a gente assim, é o seguinte, meu ponto de vista. Irmão, é o seguinte, eu posso confessar o pecado? Não, pode não. Então, eu também não vou lhe disciplinar. Pronto. Eu não tenho como lhe disciplinar. Se não tem como confessar o pecado, não tem como lhe disciplinar. Porque você não pecou contra mim somente, você pecou contra a igreja. Então, eu não tenho como lhe disciplinar. Essa é a palavra certa. De jeito nenhum. Eu não vou fazer... Já que você não quer confessar, eu vou respeitar. Eu não posso confessar pecado de ninguém se ele não me libera. Porque nós estamos vivendo num tempo, vou repetir de novo, que tem crente que pinta o 7 e pós do 8, né? Aí, se confessar aí alguma coisa que eu fiz, eu boto a igreja na justiça. Claro que ele não vai para o céu, né? Não tem, biblicamente não tem nem perigo dele chegar no céu. Como ele acha melhor enfrentar Deus e passar vergonha diante de Deus de que passar vergonha diante dos homens, então ele acha melhor ser aliviado pelos homens e passar vergonha diante de Deus. Então pronto, irmão. Não vai ser disciplinado. Não vai ter oportunidade na igreja, não vai pregar, não vai cantar. Também não vou divulgar a disciplina do irmão de jeito nenhum. E acabou a conversa, irmão. Pronto, a gente respeita. Não quer que eu divulgue? Amém. Já teve casos que eu já fui dirigente de congregação, que houve casos de pecado. Eu cheguei para a pessoa, conversei com ela, conversei com a família. Eu posso contar o pecado? Vocês permitem? Só se vocês permitirem. Pode confessar, meu amigo.
confessei à igreja, pedi a compreensão à igreja, não conversasse a ninguém, a nem o incrédulo, era assunto nosso, de família, nós somos uma família. Foi resolvido, tudo resolvido, foi disciplinado, foi divulgado e foi perdoado. Amém, acabou-se. Quem não quer confessar, irmão, também não deve ser divulgado disciplina, porque não há confissão. Eu digo isso à luz da Bíblia. Está aqui a Bíblia, na sua também tem, na de qualquer um tem. É importante nós sabermos, devemos ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes o nosso sentimento quer superar os ensinamentos da palavra. E digo aos irmãos, sem nenhuma crítica, sem ofensa, eu não abro mão disso. Não abro como crente, como cristão, eu não abro. Jamais. E se for para usar como ministro, também não. Eu não tenho decisão. A decisão não é minha. Mas como ministro, não concordo. Como crente, não concordo. Não concordo. Agora eu não tenho direito de tomar decisões. Eu não tenho esse poder de decisão. Mas como ministro da obra de Deus, como ministro, eu não abro mão. Não abro mão. A coisa é séria. E quando a gente cuida, né, irmãos? E o pecado ganhando espaço na nossa vida, no nosso meio, porque muitas vezes falta, à luz da Bíblia, a correção sincera à luz da Bíblia. Vou repetir em nome de Jesus. Eu não uso aquele termo que Paulo usou, que foi uma decisão de Paulo. Isso não é doutrina. Né? Eu vou orar, entregar ao diabo. Não, eu não uso esse termo, foi uma decisão de Paulo. Não sei se foi uma revelação, isso não é doutrina, foi uma decisão dele. Está na Bíblia, mas foi uma decisão pessoal de Paulo. Eu só entendo o seguinte: se for preciso disciplinar, disciplinar. E a igreja precisa perdoar. Quem confessa e deixa. A igreja precisa perdoar. Se eu quero ser perdoado por Deus, eu preciso perdoar. Né? Só para encerrar, irmão. E quem não quer deixar o pecado de jeito nenhum, tem que ser excluído da igreja. Para que o pecado não ganhe moral dentro da igreja. Para que ele não ganhe moral. Ou seja, ele crie, né, alicerce ali. Né? Isso é muito sério. Então eu estou fazendo uma divisão entre disciplina e excluir alguém em última instância. Né? E se não for para confessar, meu amado, se não for para confessar aquilo que pecamos contra a igreja, não precisa ser disciplinado. Deixe do jeito que está, porque o pecado não está sendo excluído. Não foi excluído. Né? Ou seja, o pecado, não o pecador, né? Não foi excluído. Não tem de que perdoar quem não confessa. Eu não perdoo quem não confessa pecado. Ele não pecou contra mim, vou perdoar o que dele? Não sei do que se trata, não vou perdoá-lo. E eu também não estou com raiva dele, porque ele não pecou contra mim. Eu não sei o que foi que ele fez contra mim para me perdoá-lo. Então, irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Nos dê da sua graça. Nos ajude para que possamos permanecer firmes. Meu amigo Aldo Rodrigo, que Deus, né, te abençoe, você e sua família. E essas lives minhas são estendidas, não sei se as pessoas observam, porque eu gosto de fazer as minhas oratórias explicando. E por mais que a gente explique, muitas vezes a gente erra, né? Muitas vezes a gente é mal entendido, isso é normal, não vejo nenhuma queixa por isso. E a gente erra, muitas vezes a gente troca até as palavras. Tem vezes que eu vou olhar meus vídeos, eu tenho até trocado as palavras. Digo, meu Deus, né? Acontece, mas que não há nenhum intuito de engano. Deus me guarde. E isso mostra a nossa falha de cérebro, né? A realidade é essa. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude. E sempre vou dizer, aquilo que está contra a Bíblia, eu não concordo nem com meu pai, se ele fosse vivo. Não me levanto contra ninguém, sei lá. Eu estou dizendo que eu não concordo, porque a Bíblia é a palavra máxima, é o poder máximo de Deus. Então, se eu creio na Bíblia, irmão, é na Bíblia, né? Temos que respeitar todos, seja quem for. Porém, quando partir para a Bíblia, se for para escolher entre a Bíblia e o homem, eu fico com a Bíblia. Se for para escolher
entre a Bíblia e um presidente, eu fico com a Bíblia. Se for para escolher entre a Bíblia e o STF, eu fico com a Bíblia. Se for para escolher entre a Bíblia e o exército, eu tenho que ser pela Bíblia. Não é que eu estou contra o exército, mas a Bíblia é a potência maior que eu creio, né? Ou seja, eu estou falando em termos de das leis que são montadas pelos homens. Se eu entender, né? Vou explicar aqui. Se eu entender que aquelas leis aplicadas pelos homens, pelos juízes, pelos políticos, pelo exército, for contrário, me botem contra Deus, aí eu tenho que obedecer a Deus, né? Eu não queria desobedecer eles, mas Deus é Deus, né? Então que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê a sua graça. Vamos orar ao nosso Deus, em nome de Jesus, e agradecer a Deus por essa oportunidade. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade, que o Senhor nos abençoe, nos enche da sua graça, nos fortalecendo e nos ajudando. Senhor, que o teu Espírito nos desperte cada dia mais, nos dê força para vencer o pecado, que tão de perto, tenta nos distanciar de ti. Nos ajude, Jesus, a viver a tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus.